Neste vídeo, veremos algumas movimentações processuais. Movimentações processuais. Processos suspensos. Nas caixas, cumprir determinações ou cumprir determinações de urgência, clique na caixa para visualizar os processos. Ao lado do processo escolhido, clique no ícone Abrir tarefa. Neste momento, o sistema abrirá a tela da tarefa. Supondo que o despacho do magistrado seja no sentido de suspender o processo, devemos selecionar como próxima ação processos suspensos, fazendo com que o processo siga para a tarefa Processos suspensos. Arquivamento. Para arquivar o processo, ele deverá ser encaminhado para a tarefa de triagem de resultado inicial, ou triagem de processo em curso. Clique na tarefa Triagem de processo em curso ou Triagem de resultado inicial. Ao lado do processo escolhido, clique no ícone Abrir tarefa. Neste momento, o sistema abrirá a tela da tarefa. Devemos selecionar como próxima ação a opção de arquivamento desejada. O processo pode ser arquivado de 4 formas, antes de seu julgamento. Arquivamento definitivo, redistribuição. Deve ser utilizado quando o processo for redistribuído para uma vara que não trabalha com o PJE. Esta opção deverá ser selecionada a fim de que o processo saia do acervo. Arquivamento definitivo carta precatória. Deve ser utilizado quando a carta precatória for cumprida e devolvida ao juízo deprecante. Esta opção deverá ser selecionada a fim de que o processo saia do acervo. Arquivo definitivo cancelamento de protocolamento. Deve ser utilizado nos casos do artigo 290, do novo CPC. Não realizar o pagamento das custas e despesas do ingresso em 15 dias. Arquivo provisório. Deve ser utilizado conforme a situação do processo. Neste arquivamento, o processo continua no acervo da unidade. Além dessas 4 opções, temos o arquivo definitivo. Este deve ser utilizado quando o processo for sentenciado, tendo a sentença transitada em julgado sem recurso. Ele corresponde ao final do trâmite processual. Para informar o arquivamento definitivo, na tarefa Análise de trânsito em julgado, selecione como próxima ação a opção Arquivamento definitivo. O processo arquivado definitivamente fica na tarefa Arquivo definitivo, e para desarquivá-lo, basta retirá-lo da caixa, fazendo com que o mesmo volte ao seu trâmite. Apensamento. Nas caixas tarefas de cumprir determinação ou cumprir determinação urgência, caso o despacho do magistrado seja no sentido de apensar um processo a outro, devemos selecionar como próxima ação a opção Apensar processos. Na tarefa Apensar processos, você deverá informar o número do processo que será associado ao que você está trabalhando, digitando o número do processo desejado. Informe os zeros à esquerda, ou até o traço do dígito verificador. Aguarde até que o sistema liste o processo com a numeração digitada e selecione o processo desejado na listagem exibida pelo sistema. Após informar o processo, devemos selecionar o tipo de associação e pressionar o botão Adicionar. Caso o processo seja associado a outro, repete-se o procedimento. Caso contrário, pressione o botão Incluir, levando o processo para a tabela de associação. Após informar o apensamento, deverá ser pressionado o botão Processo apensado, para que o processo siga o seu fluxo. O apensamento gera um vínculo entre os processos apensados, que pode ser verificado na aba Associados, do detalhamento do processo. Entretanto, os movimentos dos processos vinculados são independentes. O sistema PJE permite que sejam associados processos de órgãos julgadores diferentes. Processos conclusos para o ato judicial. Deverá ser encaminhado para a tarefa Triagem de resultado inicial, ou Triagem de processo em curso. Caso o processo esteja na tarefa Cumprir determinação ou Cumprir determinação urgência,
Devemos selecionar como próxima ação a opção Nada mais a cumprir e confirmar. O processo será conduzido até a tarefa desejada, triagem de resultado inicial ou triagem de processo em curso. Agora basta clicar e selecionar como próxima ação a conclusão para o ato judicial desejado e confirmar. Existem 4 tipos de conclusão que encaminhará o processo para a elaboração da minuta do ato judicial: decisão, urgência, decisão, despacho e julgamento, sentença. Remeter para outro órgão. Veremos agora outro tipo de movimentação, fazendo a remessa do processo para outro órgão, por exemplo, o envio para a realização de um mutirão. Depois de despachado pelo magistrado, o processo está na tarefa de cumprir determinações e deverá ser encaminhado para a tarefa remeter para outro órgão. Escolha a próxima ação, remeter para outro órgão. O processo vai para a tarefa selecionar órgão de destino. Nesta tarefa, vamos escolher enviar para a Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem ou enviar para a seção de mutirão. Ainda podemos cancelar esta tarefa, retornando para cumprir determinações. Continuando nosso exemplo, vamos clicar no botão Enviar para a seção de mutirão. O processo é encaminhado para a tarefa Confirmar o envio para o órgão destino. Nesta tarefa, vamos confirmar se o destino selecionado é realmente o desejado, podendo, neste momento, cancelar essa tarefa, retornando para cumprir determinações. Selecionar outro órgão de destino e retornar para selecionar um novo órgão de destino. Caso as informações estejam corretas, deverá ser confirmada a remessa. Clique no botão Confirmar envio. O processo só retorna para a Secretaria com a devolução do órgão de destino, seção de mutirões ou CCMA. Quando o processo precisar ser enviado ao Centro de Apoio Psicossocial, Juizado Informal de Família, contadores, avaliadores e diretoria de saúde, este será realizado através da tarefa Remeter internamente. Até a próxima videoaula.